Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais um dia aqui para nós meditarmos no livro de Provérbios, né? Louvado seja Deus. Provérbios 5 diz aqui, né? Eu tô com duas Bíblias, né? Porque é a King James e a João Ferreira de Almeida. Mas tem hora que eu gosto mais da versão da King James. Conselhos sobre a imoralidade, né? Mas nós sabemos que é contra o adultério. Vamos ler? Não vamos ter muita coisa, porque nós não vamos ficar repetindo muito, mas vamos pegar as coisas mais importantes. Filho meu, presta atenção às minhas palavras de sabedoria. Inclina os teus ouvidos para compreender o discernimento. Assim manterás o bom senso e os teus lábios guardarão conhecimento. Porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores, destilam mel, sua voz é mais suave do que o azeite. Contudo, o final é amargo como fel, afiada como a espada de 2 gumes. Os pés correm para a morte, seus passos conduzem-na diretamente para o inferno. Ela não reflete sobre o perigo de andar nas trilhas tortuosas e não consegue enxergar o caminho da vida, né? É uma advertência contra o adultério. E como eu já falei, quando a Bíblia repete, né? Aqui um livro que vem: filho meu, atenta ao entendimento, atenta à minha sabedoria, né? A Bíblia repete, é porque nós devemos prestar atenção, estar atento. Quando vem falando da mulher imoral, está falando do homem e da mulher. Nós devemos estar atentos. Louvado seja Deus. Por quê, irmãos? Porque desfazer um casamento não é uma coisa simples. Desfazer um casamento traz muitos prejuízos. Por isso, um casal, eles somam. Um casal dividido, eles perdem, porque eles se dividiram. E toda a vida deles, os filhos deles, tudo está dividido. Então, há um grande prejuízo, né? Quem está falando aqui é um sábio como Salomão, que teve um monte, né? Todo mundo sabe que ele tinha muitas mulheres. Então, ele deixou esses conselhos, né? Através do Senhor, eu creio, né? Que o Senhor colocou o espírito dele. Porque um adultério é uma coisa que traz muito prejuízo. Então diz assim, olha, que os pés dessa mulher adúltera, os pés desse homem correm para a morte. Louvado seja Deus. Olha, agora, portanto, meu filho, dai-me ouvidos, não desvie as palavras da tua boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa. Louvado seja Deus. As pessoas às vezes acham assim: ai, tão difícil, eu não vou cair nisso, eu não vou cair nessa. Mas nós sabemos que o inimigo das nossas almas, irmão, ele é ardiloso, né? Ele é ardiloso, ele tem a arte de enganar. O pecado é apenas um engano. Então, nós precisamos estar atentos. Louvado seja Deus. E diz assim, olha, agora, portanto, filho meu, dá ouvidos, não desvie da palavra da minha boca. Olha, afasta do teu caminho a mulher adúltera e não te aproximes da casa dela, para que não entregue aos outros a tua honra, nem tampouco a própria vida a algum homem cruel e violento. Por quê? Se você se aproxima
Quantos casos você vê de pessoas que morrem por causa de uma relação extraconjugal e a pessoa perde a vida, né? E aqui vem dizendo, olha, para que algum cruel, violento não tire a sua vida, mas tire a vida de quem? De quem não atentou para a palavra, né? Por isso que aqui vem repetindo, repetindo, para que não, para que você e eu não venhamos cair nesse laço. Para aqui, ó, do homem violento, para que dos teus bens não se, para que seus bens não se fartem os estranhos e outros que se enriqueçam às custas do seu trabalho. É também outra coisa, irmãos, muitas das vezes, né, pessoas se separam, dividem o seu patrimônio, né? E tem uma pessoa assim, abriu mão das coisas que construiu e vê outra pessoa usufruindo, né? Usufruindo com a mulher ou usufruindo com o homem de coisas que a pessoa construiu. Então, aqui a Bíblia é muito clara, né? Que nós devemos prestar atenção para que teus bens, né, não seja que outros, para que outros não desfrutem do fruto do seu trabalho, do meu trabalho. Olha bem, então murmurarás como me rebelei à disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Com quem aconteceu uma coisa dessa é uma pessoa que não deu valor à disciplina, não deu valor à palavra, não deu valor aos ensinos de Deus. Então, ele vai falar, ó, como me rebelei. A pessoa mesmo, irmãos, quando chega um certo tempo, a pessoa reconhece, eu fui rebelde, né? Eu fui rebelde, eu não quis a disciplina, como o meu coração desprezou a repreensão. Nós aprendemos que no livro de Provérbios nós devemos amar a repreensão, não desprezar a repreensão. Olha, não quis ouvir os meus mestres, nem dei atenção aos que me ensinavam. Muitas das vezes o seu mestre, o seu mentor, é o seu pai, é a sua mãe, mas aí a pessoa não dá ouvido e cai na ruína, né? Aqui vem dizendo no versículo 15: portanto, bebe a água da tua própria fonte, sacia a tua sede com as águas que brotam do seu próprio poço, porque deixar os teus ribeiros, porque deixar que os teus ribeiros transbordem pelas ruas e as tuas fontes pelas praças. Que tais mananciais sejam exclusivamente teus, jamais dividido com quem quer que seja, né? Falando que os seus mananciais, que quando Deus fala os mananciais, os prazeres que você tem com a sua esposa, que seu esposo sejam somente seu, que não seja dividido com o outro. Mas para isso acontecer, você tem que dar ouvidos à disciplina, à exortação, à repreensão de Deus, que está aqui no livro de sabedoria. Louvado seja Deus. E diz aqui, ó, bendita seja a tua fonte, alegra de sobremaneira com a tua esposa. Ser feliz com a moça com quem te casastes, né? Olha o conselho do sábio, ser feliz com ela, porque muitas das vezes, irmãos, as pessoas gostam de estar olhando, como diz, para a grama do vizinho, né? Achando que a mulher do outro é melhor, a mulher do outro, o marido da outra é melhor, faz coisas melhores. E não é assim.
E não é assim. E não olha para sua própria grama. E não olha para o que ele tem de bom, né? Mas Deus não quer isso. Ele quer, farta-se com a mulher da sua mocidade, né? Então ele vem falando aqui, né? Por qual razão, filho, andarias descontrolado atrás de uma mulher imoral? Tá vendo? Por que razão, filho, filha, você vai andar descontrolado? Isso é um descontrole atrás da mulher imoral? Por que saciar aqui diz também aqui, os caminhos do homem estão adiante dos olhos do Senhor, e ele examina atentamente todos os seus passos. Quanto ao perverso, são as suas próprias iniquidades que a amarram e o fazem prisioneiro das cordas do seu pecado. Com toda certeza, ele morrerá por falta de controle. Andará inseguro e cambaleante por conta da sua insensatez. Só até aqui. Por conta da sua insensatez, né? Nós devemos ser sensatos. Nós devemos ser sensatos, nós devemos ser sóbrios, darmos ouvidos à palavra de Deus, darmos ouvidos aos ensinamentos, à sabedoria do Senhor. Essa foi a meditação. Eu peguei a parte mais importante aqui dos versículos e o entendimento principal, para o vídeo não ficar muito longo. É isso que nós estamos falando, quanto ao adultério, quanto à divisão que traz e a ruína que traz um adultério, né? Essa é a nossa meditação, a paz do Senhor Jesus e fica com Deus.